Zootopia 2 é uma aventura tão divertida que os fãs até se esquecem que ele está cheio de segredos. Você notou que algumas perguntas ficaram sem resposta nesse filme? Filhos. Você percebeu que é possível uma raposa ter filhos com um coelho no mundo de Zootopia? Na cena em que o Nick e a Judy estão no porto da cidade, o tamanduá que está falando com eles estranha que o casal esteja junto. Claro, era apenas um disfarce dos nossos protagonistas, mas o tamanduá aceita bem rápido a ideia de que os dois tenham se casado e tido um filho. Ou seja, no mundo de Zootopia pode até ser normal que os animais só tenham filhos com pessoas da sua própria espécie, como é o caso da família da Judy, que tem mais de 200 irmãos. Mas o fato de que ninguém achou estranho os dois serem um casal e terem um filho é uma prova de que animais de espécies diferentes podem ficar juntos, e isso pode até deixar alguns fãs felizes, não é verdade? Detalhes como esse e muito mais você vai ver agora. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Prisão. Você já percebeu que a cantora Gazella e os seus dançarinos podem ir presos? Sim, isso pode acontecer já no próximo filme. Mas espera, como assim? Na cena do baile na Casa dos Linces, nós vemos que os policiais zebras empurram e machucam a Gazella e os dançarinos dela. Por causa disso, a cantora fica com muita raiva e promete que vai se vingar. Pulando pra frente no filme, a Gazella e os seus tigres acabam dando uma surra nos irmãos zebras. E por mais que a cena seja muito engraçada, isso é um crime muito sério. Vamos lembrar que os irmãos zebras são policiais, e agredir agentes da lei é um crime que pode fazer uma pessoa ficar presa por muitos anos. E sim, a gente sabe que os zebras estavam errados, mas isso não muda o fato de que eles são policiais e estavam seguindo as ordens do prefeito naquele momento. Será que o próximo filme vai começar com a popstar enfrentando um processo que pode levar ela pra cadeia? Ainda bem que o xerife Bogo é muito fã da artista, porque senão ela estaria em uma situação muito difícil. Olhares. Você com certeza já percebeu que a Judy e o Nick parecem muito mais próximos nesse filme, e que a troca de olhares entre eles é um pouco mais íntima. Claro, muitos fãs não gostam nem um pouco da ideia de ver os dois amigos juntos como um casal, mas existem momentos em Zootopia 2 que mostram como a Disney está sim construindo um romance entre esses personagens. Um exemplo é o momento em que os dois estão se vendo na roupa chique do baile, onde o Nick está de terno e a Judy de vestido amarelo. O Nick faz uma piada e ela dá um pequeno soco nele, mostrando que eles têm sim uma dinâmica de casal. Além disso, o momento mais importante entre eles é quando os dois fazem as pazes depois de terem brigado. Nessa cena, mostra os dois fazendo o que nós podemos chamar de declaração de amor. E não, eles não se tornam um casal de namorados, mas a Disney avançou muito nesse tema durante o filme. Tanto que o Nick diz que a Judy é a alcateia dele, enquanto a Judy acaba explicando que o Nick faz parte do grupo que ela gostaria de viver junto. Por isso, nós podemos sim falar que Zootopia 2 acabou desenvolvendo muito a teoria de que algum dia eles vão ficar juntos. Mas se isso é uma boa ideia ou não, a gente só vai descobrir no futuro. Disney. Um detalhe interessante é que esse filme faz algumas referências para filmes da Disney, e uma das mais legais é a luta entre o Nick e o Gary quando a raposa usa uma frigideira para bater na cobra. Essa cena é uma cópia bem engraçada do que acontece no filme Enrolados, quando a Rapunzel usa a mesma arma para bater na parte de trás da cabeça do Flynn Rider. Parece que os personagens da Disney gostam de usar objetos de cozinha como arma de combate. E, falando em cozinha, existe uma outra referência quando a cena de perseguição na mansão dos Linces mostra um leão cozinheiro usando um rato debaixo do chapéu. Isso é uma referência para o filme Ratatouille. E com certeza foi uma piada super legal que muita gente percebeu em Zootopia 2. Mas a cena é tão rápida que até hoje tem fãs que se surpreendem com esse detalhe. Olhos. Você notou que os olhos do Mr. Big apareceram na cena da loja de bolsas? Isso é uma coisa muito rara de acontecer no universo de Zootopia, tanto no primeiro filme como também na minissérie Zootopia+.
Quando Nick se recusa a beijar o anel da neta do Mr. Big, o chefe da máfia fica muito bravo e abre os olhos. É um detalhe bem pequeno, mas é algo tão raro de acontecer que é um momento que precisa aparecer na nossa lista. E claro, vale sempre lembrar que a família do Mr. Big é uma grande referência para a história de um grande clássico do cinema, O Poderoso Chefão, que os fãs mais novos de Zootopia provavelmente nunca assistiram, e nem deveriam, já que é um filme só para adultos. Você gosta das referências em Zootopia? Comenta a hashtag ZEO pra gente se conhecer. Crime. Um detalhe muito forte que precisa estar na nossa lista é o fato de que a Judy iria morrer nesse filme. E disso você pode ter certeza. Quando Paubert ataca Judy Hopps usando o veneno de uma cobra, ele faz a mesma coisa que o seu bisavô fez no passado. Naquele momento, ele tentou tirar a vida da nossa heroína. E se não fosse pelo Gary e o Nick, ela teria morrido. E se você levar isso em conta, vai perceber como é uma cena muito pesada para um filme da Disney. Porque o que o Paubert fez foi uma tentativa de cometer um crime terrível. Você percebeu esse detalhe no filme? Você viu exatamente o que o Paubert tentou fazer com a nossa heroína? Foi realmente um momento super pesado. Dente. Falando no veneno de cobras, você notou o que a Disney fez com o dente do Gary e o motivo disso? Esse é um detalhe bem interessante que a gente precisa conversar. Na cena em que o Nick está tentando controlar o Gary após a confusão do baile, a cobra acaba mordendo o xerife Bogo sem querer. Por causa disso, o Gary perde um dente e até o final do filme ele fica apenas com uma garra na boca. Sim, todo mundo percebeu isso, mas existe um motivo por trás dessa escolha. A Disney precisou fazer uma cobra banguela porque isso deixaria o Gary menos assustador. As cobras não são exatamente o tipo de animal que faz as pessoas se sentirem seguras e felizes. Muito pelo contrário, é mais fácil sentir medo de uma cobra do que carinho por ela. E por causa disso que a Disney escolheu fazer o Gary como uma cobra de apenas um dente, porque isso é engraçado e fofo. E aí, notou esse detalhe? Filme falso. Você percebeu que aquele bandido, o Duke, aparece nesse filme vendendo filmes da Disney, né? Ele foi o primeiro ladrão que a Judy conseguiu prender em Zootopia quando entrou pra polícia. Mas o detalhe não é exatamente esse. Se você prestar atenção, vai perceber que um dos filmes mostra uma versão de Frozen onde o Sven é um alce. O problema disso é que o animal de estimação do Kristoff no filme original é uma rena e não um alce. Talvez você pense que isso foi uma mudança porque o verdadeiro Sven não poderia estar em um filme diferente. Mas não, isso não está correto por um detalhe simples. O Sven aparece como uma das transformações do Maui no primeiro filme da Moana. Por causa disso, faria muito mais sentido o personagem também aparecer em Zootopia 2 na capa do filme que o Duke está vendendo. E vamos lembrar, é um universo de animais. Agora, o que exatamente isso quer dizer para o universo de Zootopia? É claro que aquele filme é falso. Esse detalhe está querendo dizer que o Duke é um bandido desonesto que está tentando vender uma versão falsa do filme das princesas de Arendelle. Bilhetes. Um detalhe bem legal aparece na tela do computador de um dos policiais da delegacia, aquele que o Nick derrubou com uma lata de refrigerante. Se você prestar atenção na tela, vai ver que existem alguns post-its pendurados, e o que está escrito neles é bem legal. Em um dos papéis está escrito: não existe lugar como 127.0.01. E isso é uma piada de quem entende muito de computador. Isso porque esse número quer dizer rede local, ou o próprio computador que está sendo usado por uma pessoa. Ou seja, a frase quer dizer que não existe nenhum lugar como a nossa casa, mas de um jeito bem nerd. E outro post-it está escrito CHGPWG e que alguém chamada Molly precisa atualizar. As letras querem dizer mudança de senha. E isso é uma coisa bem legal de perceber, você não acha? Ricos. Você percebeu que existe uma relação muito estranha entre a família dos Linces, que é muito rica, com o prefeito Cavalo, não é mesmo? Isso acontece porque é uma referência que só os adultos perceberam. Infelizmente, os Linces usam o dinheiro que eles têm para conseguir vantagens erradas em cima da maior parte das pessoas. É uma coisa que acontece no mundo real e foi um detalhe super interessante que o filme colocou, mostrando que até mesmo o prefeito tinha medo do poder da família mais rica de Zootopia. É o mesmo medo que os nossos fãs sentem de perder o próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bagunça. Você notou que o Nick vivia em uma casa super bagunçada? Isso é um detalhe que poucos deram atenção, mas a bagunça
mudança do Nick tem um motivo. Ele confessa pra Judy no final do filme que o sonho dele sempre foi fazer parte de uma família. E isso é uma prova de que ele precisa mesmo encontrar uma namorada e ter filhos. Ele não cuida da própria casa porque não se sente feliz morando sozinho. E isso é bem legal de perceber na construção do personagem. A avó. Você notou que a avó da Judy aparece nesse filme? Ela está na chamada de vídeo que a coelha recebe dos pais. E o detalhe interessante é que ela fala que reza todos os dias pra neta voltar pra casa e ter filhos. Ou seja, a avó da Judy não gosta muito da ideia de ter uma neta policial que se arrisca todos os dias pra proteger a cidade. Será que ela vai gostar de ver a neta namorando uma raposa? Quer dizer, se isso algum dia acontecer. Outro filme. Quando a ex-prefeita Bellwether aparece dentro da sua cela, existe um detalhe com o cenário. Ele é igual à cela do vilão Hannibal do filme de terror e suspense, O Silêncio dos Inocentes. O vidro na frente e até mesmo as paredes de tijolos escuros são iguais às do antigo filme. E também mostra como a Bellwether é realmente muito malvada. Festa. Sabe aquela festa no meio do deserto chamada Burning Mammal? Ela é uma piada com algo que aconteceu no mundo real. Um evento chamado Fire Festival, que deveria ser um dos mais legais do ano em que ele aconteceu. Mas no fim, tudo deu errado porque era um grande golpe de pessoas desonestas. E isso virou um grande meme na época. E isso é bem legal de perceber que a Disney separou referências tanto para os jovens como para os adultos nesse filme. Você percebeu esse detalhe em Zootopia 2? Talvez você seja jovem demais para entender a piada, mas não se preocupe, o nosso canal vai sempre te explicar todos os detalhes tanto nesse vídeo como nos próximos. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!